Como a gente está chegando aos Jogos Olímpicos, que vem aí agora no final de julho, muita gente, muita molecada que está começando a se desenvolver, a praticar a narração, vai tentar arriscar alguma coisa no seu canal no YouTube, numa web rádio e tal, para narrar. Ou muita gente vai ter essa missão em emissoras que compraram os direitos e de repente a pessoa não tem uma identificação com o esporte que a permita narrar de cara sem se preparar. Então, como eu já passei por isso, né, em 2008 eu tive essa missão de narrar a final Brasil e Estados Unidos, né, a primeira medalha de ouro da história do vôlei feminino do Brasil em Jogos Olímpicos. Eu fui uma das vozes disso, eu me orgulho muito disso. Já que tenho isso agora, quero dividir com vocês isso. Meus amigos, para narrar um jogo de voleibol, a primeira coisa, eu vou até tirar a música de fundo. A primeira coisa que vocês precisam saber é que não se pode olhar para uma quadra de voleibol como se olha para um campo de futebol. Essa é a primeira lição básica de narração de voleibol. Porque é o seguinte, no futebol de campo, não estou nem falando de futsal, futebol de campo, a gente vive, já por estar acostumados, a gente olha para o campo e vê aqui, pô, esse cara aqui é o lateral direito. Então o cara vai lá na escalação, lateral direito é o Fagner. Beleza. Ah, pô, aqui, esse cara que fica aqui, normalmente nessa região do campo, é o volante. Beleza, o volante, hoje o volante é o Aníbal Moreno. Então, pô, o Aníbal Moreno. Identifiquei. É muito mais fácil. Se você fizer isso no voleibol, se você fizer isso no basquete, se você fizer isso no futsal, você está morto em 15 segundos de transmissão. Porque ninguém guarda a posição. É um outro tipo de esporte que você prioriza, ao invés da posição, a função. Esse é o primeiro toque, um toque fundamental. Como assim função? Função é o seguinte: o voleibol tem basicamente 4 posições chave. O levantador, deixa eu pegar um lapisinho aqui, que vai ajudar a gente. O levantador, o oposto. Se você perguntar para um técnico, ele vai dizer um levantador e o resto é atacante, né? Tirando o líbero, todo mundo é atacante. Mas a gente tem que olhar diferente. Esse é o oposto, esse é o ponteiro atacante, esse é o ponteiro passador e esses aqui são os dois centrais, tá bom? E esse aqui é o líbero, que joga até de camisa diferente. Qual é a diferença? O líbero não pode atacar. Ele pode passar a bola para o lado de lá, mas ele não pode atacar. É diferente. Então o líbero pontua, mas de outra maneira. Tá? E é muito mais difícil. Então, meus senhores, posto isso, a gente tem que entender o que é cada função do voleibol. Isso vale para o basquete, isso vale para o futsal. Entender o biotipo de um atleta que faz esse tipo de função, para aí você ir para a quadra e identificá-lo. E aí depois o vídeo que eu estava rodando aqui errado, eu vou rodar certo para vocês entenderem a Vera ali, como é que a coisa funciona, entendeu? Porque é o seguinte, vamos imaginar, você está fazendo o jogo, tá? E você vai com a cabeça nisso. Ah, não, para cá, o levantador, ele começa o rodízio. Vocês sabem o que é o rodízio do voleibol, né? O rodízio, os caras vão sacando e eles vão andando na quadra. Então, vamos fazer aqui um negocinho mais bonito, né, Brasil? Isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso. Ó, eles vão andando na quadra. Então, esse cara que sacou, ele vem para a rede. Depois ele vem para cá. A cada ponto. Depois ele vem para cá, ele vem para cá, ele vem para cá, até ele voltar à posição de saque, tá? Só isso já mexe com a sua visão em relação a possibilidade de estar ou não o levantador no seu lugar, porque em tese o levantador tem que ficar aqui no meio. Então, quando a bola volta, quando a bola sobe, né, quando o ataque começa, olha o que acontece. Olha só. Você fica maluco se você não... tinha mais animação aqui, mas acho que eu cortei, mas enfim. Você vai ficar maluco se você olhar só o levantador, porque é muito rápido. Uma jogada de voleibol, se não tiver rally, que é o que mais acontece no masculino, dura
15 segundos no máximo. Então você não pode jamais, em tempo algum, olhar para a posição de uma forma estática na quadra. Então, como é que faz? Como é que eu identifico os jogadores num jogo de futebol? Num jogo de voleibol, perdão. Então, tá aqui o levantador. Normalmente, o levantador é o cara que vai começar sacando. Isso é 90% dos casos, é o cara que começa sacando, tá? É o cara que tem habilidade, normalmente é o cara que não é tão alto, né? É um cara mais baixo, um cara mais leve, e que vai sempre receber, salvo um erro, em 90% dos ataques ele vai receber, ele vai dar o segundo toque na bola. São 3 toques que você tem que dar na bola para atacar para o outro lado da quadra, é o que diz a regra, certo? Então, dá uma olhada aqui na movimentação do camisa 1. Pá, ele vem aqui para o meio, aqui, e ele vai receber um passe. Quando essa bola chega aqui, eu vou ter que voltar para o sem animação, né? Ele estando aqui, chegando a bola para ele, ele tem algumas opções de ataque. O oposto, que se chama oposto porque fica na diagonal oposta ao levantador no saque. Então, normalmente ele vai estar aqui, naquilo que a gente chama de saída de rede, de entrada de rede, perdão. E aí ele normalmente é o principal atacante do time. Esse é o principal atacante do time. Então, é o cara que faz mais pontos, é o atacante de mais destaque. Na dúvida, o oposto. Ele pode ter também o ponteiro, que normalmente é o segundo principal atacante do time. Tem um ponteiro especialista em atacar e um ponteiro especialista em passar. Caras que treinam para pegar uma bola de um saque forte e transformar num passe que dê condições para esse levantador ter todas as opções de ataques disponíveis para ele. Esse é o famoso passe A. Quando você ouve numa transmissão passe A, é porque a bola veio na mão do levantador para que ele tenha condições de acionar um central aqui para a famosa bola de meio, bola de tempo. Ele tem condição de fazer uma inversão para a saída de rede para pegar um ponteiro e desmarcar aqui, causar um problema na marcação do bloqueio. Ele pode chutar uma bola para o oposto, ou ele pode chamar ou o ponteiro passador, o próprio ponteiro passador, ou um central para uma pipe, principalmente um ponteiro, porque tem mais leveza. Os centrais são os jogadores mais tipo Daronco, mais fortões do time, eles são normalmente mais altos e mais quadrados, porque eles têm que fazer o bloqueio, eles são os caras que vão fazer a base de um bloqueio duplo, tá? Ou de um bloqueio triplo. Eles normalmente são a base, eles ou elas, né, no vôlei feminino. Então, você precisa fazer uma pesquisa prévia, meu camarada, para narrar voleibol. Até saiu o negócio aqui. Porque não é tão simples só você olhar na quadra e bater o olho e saber quem é quem. Você tem que entender quais são as funções desses caras. A função primordial de um central é bloquear e atacar a famosa bola rápida, né? Que é a famosa bola de primeiro tempo. O que acontece normalmente são as jogadas. O que são as jogadas? No feminino, uma central sai daqui, busca as costas do levantador ou da levantadora e vem aqui para mais perto da rede. Ela está mais perto da rede do que do levantador e ela recebe um passe de costas. Essa é a China. Normalmente para uma diagonal, ou uma diagonal curta, que é dentro dessa área aqui, ou para uma diagonal longa no fundo da quadra. Essa é a China. Que no masculino quase não existe. No masculino há o tempo costas, que é quando o levantador recebe a bola, o central está bem às costas dele mesmo, e é o famoso papum. Papum! Levantou, cortou. Né? O tempo frente é a mesma coisa, né? Quando o central está à frente do levantador, principalmente nessa situação aqui, com o levantador um pouquinho mais recuado.
Então, são as jogadinhas que você vai aprendendo à medida que o tempo passa. Você precisa aprender a ler o jogo. Por isso é fundamental assistir jogos. Ah, poxa vida, seleção é fácil, Marcelo. É fácil. Seleção é fácil. A nossa, a da Bulgária, eu tenho certeza que você não conhece. A da Itália, talvez você conheça o Mbappé na França e mais ninguém. Então, essa noção ela é fundamental, principalmente para o início da partida, o começo do set. Ela é fundamental. Então, o que você tem que saber? O outro time vai sacar, tá? O começo do jogo é com o time X aqui. Essa bola vai chegar aqui atrás. Quem normalmente vai dar o primeiro toque na bola? Ou o líbero, ou o ponteiro passador. Porque esses caras são treinados para pegar essa bola e jogar na mão do levantador. Essa é a primeira coisa. Então, quem é o líbero? É o Rogerinho. Então, é o Rogerinho que tá aqui. Quando a bola sai da mão do cara do saque, você já tem que largar o olho dele. Você já tem que olhar para outra quadra. Para você sacar a movimentação. Quem vai tomar a frente? O ponteiro vai tomar a frente do líbero ou o contrário? Quem vai abrir? Esse central vai abrir para cá? Esse central aqui vai para a rede enquanto o levantador está saindo lá de trás? E quando o rodízio andar e não for o levantador que vai sacar? Que movimentação é essa? Então, o levantador com o passe na mão, ele tem 3 opções. Um central, o oposto ou o ponteiro. São essas opções. Então, se você conseguir decorar isso, você já narra o jogo. Porque com o passar do jogo, os jogos às vezes são longos, dependendo da disputa, você vai conseguir identificar isso com metade do primeiro set. E aí, aos poucos você vai, e aí é coisas para uma aula de verdade, aqui eu só estou dando um toque na live aqui para vocês, na verdade. Com isso você vai aprender a dar um novo salto. Quando você consegue identificar as funções dentro da quadra e já saber de cara quem é o levantador, quem é o oposto, quem são os ponteiros, quem são os centrais, você já parte para antever as jogadas. Porque se o bloqueio vier para o lado de cá, ele pode fazer uma inversão para o lado de cá e pegar a quadra aberta. Você vai conseguir reparar a movimentação para batida paralela ou diagonal. Se ele prefere sacar no meio da quadra ou sacar numa posição específica, porque aquele cara ali não é bom de passe. Então eu vou quebrar o passe dele. Aí você passa a um segundo nível de narração. Para depois passar a um terceiro nível de narração de voleibol, que é observar a mão de quem está na bola. Se o cara do bloqueio invade, com a tendência de sufocar o ataque adversário e já devolver a bola para a quadra do outro, se ele prefere expor a mão para a bola bater, raspar na mão e sair para você ganhar o ponto, né, no seu oponente. Como o cara bate na bola para atacar, se ele vira a mão na hora, se ele consegue rodar o braço de dentro para fora, como o Wallace faz. E aí você consegue entender o talento do jogo para destacar isso para o seu telespectador, se você tem a imagem. Se você não tem a imagem, para encerrar, é fundamental colocar os caras na quadra, na cabeça do amigo que está ouvindo você. O cara que está em casa ouvindo, se ele não tiver a imagem, se ele estiver na rua, ele não estiver vendo o jogo, ele vai imaginar essa quadra de lado, não assim. De lado, como é na televisão. Então, legende para o cara, olha só. No começo do jogo, como a gente faz no rádio, o time tal ataca para a direita, o time tal ataca para a esquerda, para você que não tem a imagem. A mesma coisa você faz no vôlei. Nesse momento, o ponteiro X está lá em cima, na saída de rede. Saída de rede, porque na verdade o rodízio é para lado de cá, na verdade. Não é no sentido anti-horário, no sentido horário, né? Então, o cara sai daqui para vir para cá. Então é a saída de rede. Ele entra na rede por aqui e ele sai por aqui. Certo? A entrada de rede é embaixo. Imagine aí a quadra. E aí, aos poucos, você vai localizando o cara. Se for uma pipe, antes de você dizer que é uma pipe no rádio, diga que o cara veio de trás na zona de ataque, lá do fundo. O cara subiu lá do fundo para atacar a bola na rede, voando. Você precisa criar a imagem. Você cria a imagem. Se você não tem a imagem, a sua voz, a tua
palavra vai criar a imagem. Espero que tenha sido claro. É apenas uma dica, uma mini aula, vamos dizer assim, mas o básico para narrar voleibol está aqui. Semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa com os outros esportes, provavelmente basquete. Gostamos e aceitamos sugestões, dicas e muito mais.